O sonho da noite do dia 5/8 de 2021. Eu estava ao lado de uma janela grande. Era noite e parecia que eu estava num quarto de hotel. A única coisa que via, além da escuridão da noite, exposta pela janela, era meu celular e a situação que é o tema principal deste texto, que é o conteúdo do sonho, no qual tentarei descrever de forma mais didática possível, ou no mínimo mais simples. Meu intuito não é que esse texto seja lido por ti a fim de que você tenha que fazer um movimento neuropsíquico, geográfico ou mais NAP, seja como profissional ou ser humano. O intuito será elucidado conforme eu transcrevo o conteúdo do sonho. A mensagem, quando olho para o celular, após enviar uma mensagem textual via WhatsApp para ti, percebo que eu estava em meio a uma ligação contigo via WhatsApp. Não sabia dizer quem havia feito a ligação. Lembro de pensar primeiramente, ainda bem que não falei merda, pois tenho o costume de falar sozinha em voz alta, sobretudo após o encaminhamento. Faço isso como um exercício de reflexão, ou seja, eu falo em voz alta, pois além de falar, eu escuto o que falo e a sensação é de que você está falando e sendo escutada. Digo, alô? Oi? Você está me escutando? E do seu lado, silêncio. Apesar deste, sabia que você estava, mas também não estava ali. Penso então que como era impossível desligar esta ligação, iria dormir e não ficar tentando ouvir algo, ainda mais quando existe a possibilidade de quem está do outro lado da linha não ter consciência do contexto em questão. Então, penso que não é certo e uma atitude que jamais admitiria em relação a mim, logo não faria em relação a ninguém. E também penso, vou dormir, aproveitar a sensação de sonhar ou imergir, pensando que não estaria desamparada, ou estava sendo acolhida nesse mergulho, cujo mal poderia ver um palmo à frente. Sei que o inconsciente de Freud a Lacan, sobre mudanças teóricas, de perspectiva e de referenciais. Mas, como sou ignorante em ambos, prefiro partir de Freud, como analogia do que este sonho tão lúcido, mas de lugar nenhum, pode dizer. Primeiro, o fato de não conseguir desligar uma ligação. Ligação esta com outro que não está na superfície ou consciente. Sendo assim, mesmo falando da minha fantasia para ti, ou melhor, lhe dando a chave do meu submundo, não garantiu nem sua entrada ou minha saída. Até porque, como diz na música de Maria Bethânia, de que adianta ter a chave se a porta está aberta? Do que adianta as palavras se a casa está deserta? Deserta? Tu deve estar se perguntando, como assim deserta? Sendo que acabei de falar que lá se encontra um outro do qual não consigo me desligar. Mas deserta no sentido que deste outro apenas percebo a sombra e uma ligação que passa a existir na análise da não-análise e da qual eu acabo emergindo. Pensa comigo. Não é lógico pensar ser a fantasia que me atravessa a ponto de me prejudicar? Pois se assim fosse, desde criança ela estaria comprometendo minha história de vida. Mas até meus 23 anos, ela não me impediu de ser, lutar, trabalhar, ter relacionamentos. O que hoje me impede é justamente ter tido contato com esse outro e não ter conseguido me desligar.
Sendo assim, busco o mesmo ambiente e contexto que me aprisionei. Desde então, para superar, poder emergir. Pois do que adiantaria outro ambiente que nada traria de benéfico ao sofrimento que o atual traz? E que para mim talvez seria dessa vez, com um profissional de verdade e sobretudo da área a qual esse sofrimento se refere, possa enfim fazer essa travessia, ou rompimento. Mas ao me encaminhar, o que era um virou dois, pois ao falar com o terapeuta, percebo que havia uma angústia, que se referia ao encaminhamento. Então, ao invés de uma nova abordagem trazer uma nova chance de me ajudar, esta estaria apenas tendo como foco suturar a dor de uma nova ruptura. Logo, o intuito desse texto e das várias tentativas de falar tudo isso é como diz o Supertramp, do livro Na Natureza Selvagem: a felicidade só existe quando compartilhada. E o que eu sinto quando não posso falar ou compartilhar, quando digo que sou uma marciana que se relacionou com um ser de Órion, cuja vida oriunda dessa relação é baseada em silício ao invés de carbono, é que tudo isso não passa de um delírio, ou do real, consequentemente, eu também. 5/6/2021, 37 anos, feminino.